Olha, eu não tava querendo fazer esse tipo de vídeo, mas né, tamo aqui. Oi, meu chapa, e será que Transformers ainda vale a pena o preço? E antes que todo mundo me mate, me ouça. Eu não tô aqui pra falar como você vai gastar o seu dinheiro. Eu tô aqui pra dar a minha perspectiva sobre um assunto envolvendo Transformers e compras. Isso não é um ataque a ninguém. Eu não tô tentando colocar a culpa disso em ninguém. É só uma coisa que veio na minha cabeça e eu quero falar sobre, ok? Ok. Então vamos começar, né? Pra quem não sabe, a partir do 1º de agosto tem aquela lei definitiva de $50, que colocaram certinho o valor de que não precisa pagar imposto de importação. Eu não sei se eu vou conseguir colocar o link da lei aí na descrição do vídeo, mas eu vou tentar, para pelo menos vocês conseguirem ler sobre. E eu vi o pessoal falando sobre as coisas já encarecerem. Que, querendo ou não, Transformers tem encarecido aos poucos nesses últimos anos. Por exemplo, antes da Prime Wars, um Deluxe era no máximo uns R$60. Daí eu lembro que no começo de Combiner Wars era 100. E depois lá pro meio, basicamente quando veio o Pro, o Sunstreaker e tal, foi pra 140. Depois com o Último Cavaleiro foi pra 180. Agora a gente tá em 210, mais ou menos. A gente já tá mais que o triplo do valor original e as figuras estão só ficando menores. E, na minha opinião, não tão boas quanto antes. Olhando pra trás, assim, para as figuras do Último Cavaleiro, eu realmente não gostei de nenhuma delas. A Prime Wars eu até gostava, só que depois de um tempo as figuras ficaram meio sem sal pra mim. E eu não posso falar ainda sobre toda a trilogia War for Cybertron ou Legacy, já que eu tenho nenhuma figura delas. Mas tem figura que pra mim, só de olhar eu vejo que não vale a pena. Acho que pra mim, a primeiro set de figuras que dá pra ver, tipo, por mim, são boas, mas não valem a pena na minha opinião. Pra mim foi a primeira leva de Studio Series. Aquele Leader Class lá do Blackout, o Grimlock, os Deluxe Class. O Voyager acho que tinha um Optimus e tinha um Megatron ali no meio também, eu não lembro direito dos Voyagers. Mas é uma que eu olhei bem, considerei, e no final eu acabei falando, tipo, não vale a pena o preço que elas estão. Que são figuras que diminuíram de tamanho, aumentaram de preço. E é isso. Eu não achei que o preço condizia com o que eu tava vendo, sabe? Isso começou com Studio Series, Studio Series. E é por isso que eu não tenho pego nada da trilogia War for Cybertron, qualquer coisa na Netflix. Todas essas coisas, pra mim, são figuras muito boas. Algumas que eu até tava tentado em pegar, só que não vale a pena pra mim. E eu não tô culpando ninguém aqui de comprar essas figuras, tá? Você gasta o seu dinheiro do jeito que você quer. É só que eu tô falando aqui da minha perspectiva. Olhando bem pra trás, assim, na época pré-trilogia War for Cybertron, as figuras estavam num pico. Generations, né? Esse S que tem no final, finalmente sendo justificado com um monte de figuras de Beast Wars, Beast Machines, Armada. E daí do nada tudo foi pro lixo. Vem G1 de novo. E quando tem algum repaint que vai pra essas partes, é tudo baseado em um molde genérico. Olha a quantidade de figuras de Combiner Wars que são só repaints. Quantas versões do Dead End que a gente tem? Ou do Blades. Alpha Bravo nesse caso. Quantas figuras a gente não tem desses? E principalmente, quantas dessas realmente encaixam nesse molde? Eu não acho que muitas delas encaixam. Tipo, eu até gostava na época, mas agora olhando pra trás eu não tenho tanta nostalgia por elas como eu tenho outras figuras da minha coleção. E eu sei que eu mostrei algumas figuras third party aqui que são bem custosas e que são realmente caras, mas é uma coisa que eu nunca falei em vídeo, sabe? Que é a questão do preço. Mas aí que tá. Muitas figuras eu não peguei
no lançamento, eu não peguei elas no preço cheio. Porque o que eu fiz foi o seguinte, eu esperei quando tava pra sair uma nova versão, e eu peguei a versão velha com um desconto. Aquele Mirage, da MMC, eu peguei porque tava pra sair a versão da Fans Toys, e o pessoal tava vendendo por preço salgado. Aquele Hoist, Fans Toys também. O Jazz, que eu publiquei não faz tanto tempo, ou até faz um bom tempo, não sei quando eu vou lançar isso, também tava pra lançar a versão da Fans Toys. E agora vai sair o Power Glide deles, então vai ter muita gente vendendo da DX9. Já tem uma versão pirata dele por também preço de pechinche. Então assim, talvez não pegar no lançamento, mas às vezes esperar um pouquinho vale a pena. Deixa eu pegar uma figura aqui pra dar de exemplo, né? Vou pegar o Mirage aqui mesmo, que eu tava falando agora. Se eu tivesse pego ele no lançamento, eu teria pego ele pelo dobro do preço que eu paguei, sabe? Porque às vezes você esperar alguma coisa vale mais a pena do que o prazer imediato. E é isso que eu tô falando sobre. Priorizar o prazer prolongado ao invés do imediato. E a cachorra tá ficando louca. Então assim, às vezes ter paciência, desenvolver uma paciência para esses hobbies seja algo fundamental. Porque é isso que eu tô vendo muito, sabe? Faça agora a pré-venda, receba no lançamento, vai lançar esse mês, não sei qual dia, daí já deixa o seu dinheiro separado. Eu não funciono assim. Eu espero promoção. E às vezes que eu não esperei lançar, tipo, não esperei abaixar o preço, foram as figuras que eu acabei me desfazendo. Então, para responder aquela pergunta do começo, Transformers ainda vale a pena? Pra mim, sim. Porque primeiro de tudo, eu sou louco. Segundo de tudo, tem sim como você dar a volta nesse preço. Com bastante paciência, bastante força de vontade, bastante paciência, etc. É esse o ponto que eu quero fazer, sabe? Que às vezes, se você tiver paciência, você consegue alguma coisa mais barata. Às vezes você não vai conseguir novo na caixa e tal, mas consegue barato. Às vezes solto, não tendo um acessório que você nem ia usar pra coisa de conversa. Às vezes é esse tipo de figura que a gente precisa, sabe? E não as novas. Então eu ainda vou continuar aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Eu ainda vou fazer esses vídeos ruins que eu faço. E vocês ainda vão ter que me aturar por muito tempo. Então é isso. Esse foi o vídeo. Se for comentar alguma coisa, seja educado, seja civilizado. A gente é um ser humano, a gente tem um cérebro, então dá pra usar. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Um grande abraço e falou.